Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira. Hoje estamos a quarta-feira, dia 10 de maio do ano 2023. Dia 10 de maio do ano 2023. Agradecemos a Deus por estar aqui nesta manhã. Estamos com 12 graus a temperatura aqui na cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul. Eu sou o pastor Juan e este é o nosso programa que vai de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário, 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Nosso principal objetivo com o Ministério Vindos do Pai é levar uma palavra de Deus tal qual ela está escrita, uma palavra de Deus pura, uma palavra de Deus verdadeira, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada da palavra do Senhor. E estamos, nestes dias, ministrando sobre o rei Josias. Estamos numa série falando sobre o rei Josias. Um rei restaurador, um rei que se preocupou por o bem-estar do seu povo. Ele não se preocupou em falar mal do seu avô, do seu pai, ou falar bem do seu bisavô, que foi o rei Ezequias. Ele não teve nenhum tipo de preocupação por o que tinham feito seus antecessores. A preocupação dele era com o presente. A preocupação do rei Josias era o bem-estar do povo. Isso é algo que muitos deveriam de aprender, de se preocuparem mais com o povo e não com seus antecessores. O rei Josias começou uma grande reforma no reino de Judá. Um reino que tinha caído no pecado da idolatria. Um reino que tinha se afastado de Deus. Um reino que tinha se transformado praticamente em pagãos. Até no templo tinha imagens. E começa então uma purificação quando ele tem 26 anos de idade. Josias começa a reinar sobre Judá quando tinha 8 anos de idade. Aos seus 26 anos de idade, a palavra de Deus vai nos dizer da seguinte maneira: ora, no 18º ano do seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, enviou a Safá, o filho de Azarias, e Maseías, o governador da cidade, e a Joa, o filho de Joacás, e o cronista, para restaurarem a casa do Senhor, seu Deus. Josias foi um rei restaurador. Ele restaurou o culto, a casa de Deus, o templo estava contaminado. Como é possível o templo estar contaminado? Sim, seu avô Manassés foi um rei perverso, aunque nos últimos dias da sua vida ele se arrependeu, Deus perdoou, mas logo veio seu filho chamado Amon e voltou a fazer tudo aquilo de errado que fazia o seu pai Manassés. Manassés governou, foi rei sobre Judá 55 anos. Amon esteve aproximadamente 2 anos. Então nós temos 57 anos de governo numa nação, de um governo corrupto, idólatra, convivendo com pagãos. Era tanto o pecado, sabe, Manassés, o avô do rei Josias. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que ele passou seus filhos pelo fogo. Tinham deuses pagãos, onde as crianças eram sacrificadas para eles. E Manassés chegou a fazer isso.
Imagine então a degradação espiritual e moral com a qual Josias recebeu aquele reino, sendo ainda tão menino, tendo somente 8 anos. Mas ele entendeu aos seus 16 anos que ele deveria de servir ao Senhor, ao Deus de Davi, diz a palavra de Deus. E ele começou então a esta restauração. Agora, o olhar de Josias, depois de ter purificado a terra, a casa de Judá, agora ele vem direcionar o seu olhar para o templo do Senhor. E falando do templo do Senhor, você sabia que a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus? E a pergunta nesta manhã é: como está o seu templo? Como está o seu templo? Como ele está? Ele está puro? Está purificado? Ou está contaminado, como na época de Amon, ou quando Josias recebeu o governo de Judá? Está contaminado seu templo? Sabe, no nosso dia a dia, enquanto nós estivermos vivendo aqui neste mundo, nós, no nosso caminhar diário, muitas vezes nós pecamos no nosso dia a dia. Nós contaminamos no nosso dia a dia. Aquele que disser que não tem pecado, diz a palavra de Deus, aquele que falar que não tem pecado, está sendo mentiroso e está fazendo também a Deus mentiroso. Então cuidado. Cuidado com o ego, com o orgulho, com sentir-se mais santo que os demais. Cuidado com sentir-se mais consagrado que os demais. Cuidado com querer parecer mais crente que todo mundo. Porque todos nós pecamos. Todos nós cometemos erros. Todos nós equivocamos. Enquanto nós estivermos neste mundo, neste corpo, nesta carcaça. Mas a palavra de Deus nos declara em 1 de João, capítulo 1, verso número 9, que se nós confessamos nossos pecados para o Senhor, nós temos um advogado que vai interceder por nós perante Deus, para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados. Estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. Bom dia, Carla, ali na cidade de Gramado. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Luciano, Luciana, Vitor Emanuel, Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Então, ele começa, Josias, uma restauração no templo. Quando ele começa essa restauração no templo, eles tinham um dinheiro que os levitas tinham guardado para justamente esta necessidade. No versículo número 14, quando eles começam essa purificação, essa limpeza no templo, sabe, nós, como templos do Espírito Santo, se nós começamos uma purificação, uma limpeza em nossa própria vida, se nós nos deter por um instante e começar a meditar na minha vida, como está ela com o Senhor hoje? Como está a minha vida com o Senhor? Estou eu sendo fiel? Estou tendo intimidade, comunhão com Deus, com o Espírito Santo? Como está a minha vida? O que eu vou encontrar
no meu templo. Então começaram a limparem o templo, a purificarem o templo, a tirarem aqueles altares, aqueles ídolos que tinham colocado ali até no átrio, no templo, por todo lado. A idolatria, o paganismo, o satanismo tinha tomado conta da nação de Judá. E quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. Hilquias respondeu e disse a Safá, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias entregou o livro para Safá. E Safá levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: tudo o que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. Eles reuniram o dinheiro e aí começa a dar toda a explicação do que estão fazendo ali no templo. Agora, encontraram o livro da lei. O livro da lei. O livro da lei, Benjamin, bom dia, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, ali da cidade de Milange, Moçambique, África. Deus abençoe a todo o grupo de obreiros aí, a todos os nossos irmãos que estão aí em Moçambique, aí na cidade de Milange. Encontraram o livro da lei. O livro da lei estava perdido, estava abandonado, não tinha leitura da lei do Senhor. Vamos relembrar que se passaram 57 anos. E o período que Manassés se arrependeu e que pôde ali fazer alguma coisa, alguma restauração, foi muito curto, comparado com todo o tempo que ele governou Judá e das maldades, as atrocidades, os pecados que foram cometidos em Judá. Agora encontram o livro da lei. Encontram o livro da lei. Sabe, isto faz-me lembrar a necessidade que nós temos de ler, esquadrinhar, estudar a palavra de Deus. Quantas pessoas se chamam cristãos, que vêm um domingo ao culto, quando vêm, logo vão para a sua casa e ali deixam a sua Bíblia num instante e não abrem mais a Bíblia até a sua próxima visita à igreja. Não tem leitura bíblica, não esquadrinham a palavra de Deus, não têm conhecimento da palavra do Senhor. Então, são pessoas que não se alimentam corretamente. Elas não alimentam o seu espírito. Então, sempre estão sendo vencidas pela carne. O apóstolo Paulo chamou aos membros da igreja de Corinto de carnais. Chamou eles de carnais. Porque mesmo que eles tinham os dons, mesmo que era uma igreja que crescia, eles tinham as suas dificuldades ali dentro. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus, uma pessoa que não lê a palavra do Senhor, que você diz para ela, vamos abrir no Gênesis, e ela anda procurando onde está o livro de Gênesis. Isso não pode acontecer com o Filho de Deus. Não pode acontecer com
o Filho de Deus. Porém, acontece. Porque o que querem são as bênçãos do Senhor e não ao Senhor mesmo. Chegam até a igreja porque vão buscarem uma bênção. É o que dizem muitos. Hoje eu vou na igreja porque eu estou precisando de uma bênção. Mas que bênção? Às vezes chegam e nem sabem que bênção é que querem. Querem as bênçãos, mas não querem a Deus. E hoje a igreja tem se transformado nisto. Tem lugares que são reuniões sociais, onde conversam, onde se divertem, mas não tem conteúdo, não tem palavra, não tem intimidade, não tem profundidade, não tem absolutamente nada de Deus. Encontraram o livro da lei. O que iam fazerem com o livro da lei? Eles, quando encontraram o livro da lei, levaram então ao rei Josias. Aquele rei restaurador. Aquele rei que se preocupava com o bem-estar do templo. Versículo número 27 do capítulo número 34 do livro de Segunda de Crônicas. Mas melhor, começamos no 26. Ou no 24, ainda melhor. Vamos fazer esta leitura. Assim diz o Senhor: eis que trairei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá. Porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. Palavra de Deus para a nação de Judá, para o reino de Judá. E quanto ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que tu ouvistes. Aqui é o profeta falando para o rei. O profeta falando para o rei. Como o teu coração foi terno e te humilhaste diante do teu Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes diante de mim, eu também ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que trairei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Assim eles trouxeram a palavra de volta ao rei. É Deus falando agora para o rei Josias. Que aprendemos daqui? Que pela atitude do rei Josias, tudo aquilo que Deus falou que poderia vir sobre a nação de Judá, por os seus pecados, pela sua idolatria, por terem abandonado o Senhor, o governante, o rei, se humilhou perante o Senhor. Se humilhou perante o Senhor. Orou a Deus. Rasgou suas vestes como um símbolo de arrependimento. E Deus então vai falar para ele que durante o período do seu mandato, do seu governo, vai ser bênção.
não vai acontecer absolutamente nada. Por causa de um homem, Deus dando oportunidade para que o povo de Judá venha arrepender-se. Por causa de um homem que se quebrantou na presença do Senhor. Mas esse homem era o rei de Judá. Por causa de um homem, nós temos nossos pecados perdoados. Por causa de um homem, nós temos nossas vidas reconciliadas com Deus. Estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o rei enviou e reuniu todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, grandes e pequenos. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foi achada na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé em seu lugar e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro. E ele fez com que todos os que estavam presentes em Jerusalém e em Benjamim se pusessem de pé diante dele. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo o pacto de Deus, o Deus dos seus pais. E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel, e fez que todos que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor seu Deus, e em todos os seus dias eles não se afastaram de seguir ao Senhor, o Deus dos seus pais. Jesus Cristo nos compara para a igreja como ovelhas. As ovelhas, elas precisam de um pastor. As ovelhas, elas devem de serem cuidadas, devem de serem pastoreadas. Josias, um líder restaurador, leu a palavra de Deus. Leu, mas ele não ficou somente na letra. Ele cumpriu o que estava ali na palavra do Senhor. Ele fez um pacto, uma aliança com Deus. Então, durante todos os seus dias, durante todo o seu governo, o povo não se inclinou mais à idolatria. Porque, a exemplo, seu líder. Agora, eles tinham um líder, eles tinham um rei. Seu coração estava direcionado para Deus. Sabe, cada um de nós, em maior ou menor grau, nós temos as nossas responsabilidades perante Deus. Com a família, em primeiro lugar. Cada homem, cada mulher, pais, mães, são sacerdotes dentro do seu lar. E tem a necessidade de ensinarem a palavra de Deus para os seus filhos. Deve de ser ensinada a palavra de Deus para os seus filhos. A Bíblia diz que se nós ensinamos a criança, ensinamos o jovem, quando ele for velho, ele não vai se afastar da palavra do Senhor. A verdadeira palavra de Deus.
Agora, Josias fez uma grande limpeza. A palavra de Deus está dizendo que ele tirou todas as abominações que tinham no reino de Judá e também em Israel. Porque todo Israel tinha que ir adorar, tinha que subir a Jerusalém para adorar a Deus. Agora, nosso lar, nossa casa, existem abominações ao Senhor? Alguém uma vez disse que cada lar é um mundo diferente, é um sistema diferente, é uma maneira de comportar-se diferente. Mas dentro de um lar supostamente cristão, a minha pergunta nesta manhã é: pode existir abominações dentro do seu lar? Quando falamos de abominações, isto abarca muita coisa. Vai desde a idolatria, de adoração a outros deuses, de queima de incensos a demônios, músicas profanas, pagãs, que incentivam a violência, ao vício, à prostituição, estão sendo vidas dentro do seu lar. Vamos começar a limpar o nosso lar, vamos começar a tirar as abominações, para que venhamos ter paz no nosso pequeno reino, que é a nossa família. Muitas famílias não têm paz, passam de uma luta detrás de outra luta, estão congregando, estão participando do coral na igreja, são diáconos, são diaconisas, são obreiros, mas a sua casa é um verdadeiro caos, sua família é um verdadeiro caos, porque ainda não se decidiram tirar as abominações de dentro do seu lar. Tirar as abominações, quebrar, queimar, anular, expulsar tudo aquilo que não pertence a Deus de dentro do seu lar. E dessa maneira, então, você vai ter paz. Vai ter paz dentro da sua casa. Sim, você vai ter paz dentro da sua casa. Primeiro, faça uma limpeza no seu lar. Comece a olhar quais são as abominações que estão aí dentro da sua casa. Pai eterno e Deus do céu, Senhor amado, eu quero agradecer-te, meu Deus, por este novo dia. Quero apresentar-te, ó Pai, a cada um dos nossos irmãos que nos seguem através desta plataforma. Que tu venhas, ó Deus, derramar da tua graça sobre eles, abençoá-los. Que venha, Senhor eterno, derramar do teu amor, da tua bondade sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Senhor, que tu venhas guardar ao trabalhador, a trabalhadora, que estão saindo, Senhor, para os seus lugares de trabalho, as crianças, os jovens, adolescentes, que estão, Senhor, preparando-se ou já saíram para as creches, para os colégios, para as faculdades. Meu Deus, que a cada um deles, ó Pai, teus anjos estejam ao seu redor, guardando-os e livrando-os de todo acidente, de toda a retaliação do inimigo, meu Pai. Senhor, livrando-os também, ó Deus, de todo homem, de toda mulher perversa, de toda sorte de ideologia imoral, mentirosa, demoníaca. Livra-los, ó Senhor. Senhor, eu quero pedir-te, Senhor amado, por eles, ó Deus. Supre, Senhor, das suas necessidades. Senhor, a tua palavra diz que tu eres o Senhor, o nosso pastor, e de que nada nos faltará. Meu Deus, que não venha faltar ao Pai o alimento, que não venha faltar a paz, que não venha faltar a felicidade. Pai, abençoa, Senhor amado, os lares que estão sendo purificados, que já foram purificados, que são santificados, donde teu nome é exaltado, donde teu nome é glorificado, meu Deus.
abençoa de uma maneira extraordinária. Que tenhamos um dia cheio da tua graça e cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. 9h30, nós estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos. Você pode baixar aí no seu celular a Rádio Pentecostales Apostólicos e vamos estar ali então 9h30 e ali tem música todo dia, tem palavra de Deus todo dia. Você pode começar a descontaminar, a purificar o seu lar. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.